Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 79 desse estudo Refletindo Kardec, sempre com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a Cefam, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Hoje nós vamos fazer uma referência a uma passagem do Evangelho de João, no capítulo 11, em que ele relata a aparente morte de Lázaro, que era irmão de Marta e Maria, e com os quais Jesus tinha uma certa afeição, proximidade, e moravam na cidade de Betânia. Então, nessa passagem do Evangelho, Jesus é comunicado da morte de Lázaro, mas demora pelo menos 2 dias para chegar até Betânia. E lá chegando, todos comunicam que ele deveria ter vindo mais cedo. Ele pede então para ser levado até o túmulo, pede que afastem a pedra que fecha o túmulo, e de lá ordena que Lázaro saia. Há uma notícia de que já há um certo mau cheiro no local, onde ele está sepultado, mas mesmo assim Lázaro retorna à vida. E nós vamos encontrar aqui na Gênese, ainda neste capítulo falando sobre os fluidos. Vamos insistir no estudo deste capítulo por algumas semanas, porque tem muita informação preciosa nesse capítulo que nos auxilia a compreender as propriedades do perispírito, a compreender como se dá essa comunicação entre o corpo físico e o corpo espiritual. E claro, você já deve ter observado que quando Kardec vai colocar o título no livro, a Gênese, há um subtítulo: Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, nesta passagem aqui do item 29 do capítulo 14, Allan Kardec nos falará um pouco sobre catalepsia e ressurreições. E ele traz de início uma explicação sobre a comunicação ou a forma de comunicação entre o corpo físico e o espírito. Se o corpo físico é essa matéria mais densa, mais pesada, se o perispírito é também matéria, mas muito mais leve, muito mais quintessenciada, e que quem sente, quem tem as percepções é o espírito, esta comunicação, vai nos dizer Kardec, se dá através do fluido espiritual. Então, aquilo que acontece no corpo físico irá refletir no perispírito e passará a sensação ao espírito. Então, é interessante pensar que a memória, aquilo tudo que nós guardamos de sensações, o aprendizado, tudo está no espírito, do qual o perispírito é apenas um revestimento temporário. Então, nós vamos ver que se há essa comunicação do corpo para o perispírito, também haverá uma comunicação do perispírito para o corpo. Mas isso nós veremos na próxima semana. Neste capítulo em que Kardec fala desta comunicação, entre tudo que acontece, é transmitido pelo sistema nervoso, por algumas células específicas, Kardec dirá, ao perispírito, nós vamos encontrar nos estudos mais atuais, vamos dizer assim, da doutrina espírita, esses chamados centros nervosos, e que, se você estuda André Luiz, já deve ter ouvido falar sobre esses plexos, esses centros especializados em transmitir as sensações do corpo físico ao perispírito. E nessas regiões em que há comunicação entre o corpo físico e o mundo espiritual, o corpo espiritual, nós vamos ter, em alguns momentos, vai nos dizer Kardec, certas interrupções de comunicação. E aí, o capítulo, o parágrafo que eu vou ler aqui para nós é um pouco longo, mas é necessário para a gente compreender o pensamento de Kardec nesse sentido dos fluidos. Ele diz assim: em certos estados patológicos, quando o espírito há deixado o corpo e o perispírito só por alguns pontos se lhe acha aderido, apresenta ele, o corpo, todas as aparências da morte e enuncia-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida aí está por um fio. Semelhante estado pode durar mais ou menos tempo.
Pode mesmo algumas partes do corpo entrar em decomposição, sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. Enquanto não se acha rompido o último fio, pode o espírito, quer por uma ação enérgica da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, ser chamado a volver ao corpo. É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida contra todas as probabilidades e algumas supostas ressurreições. É a planta a renascer, como às vezes se dá de uma fibrila de raiz. Quando, porém, as últimas moléculas do corpo fluídico se têm destacado do corpo carnal, ou quando este último há chegado a um estado irreparável de degradação, impossível se torna todo o regresso à vida. Nessa passagem, então, nós vamos entender por que é que muitas vezes, não apenas no caso de Lázaro, mas muitas pessoas que estão em um longo tratamento de saúde, em estado de coma e muitas vezes mantidos apenas por aparelhos, mas que a vida espiritual ainda está presente. E por isso não se recomenda que se tome medidas a fim de eliminar aquela vida física, né, como processos de eutanásia e tudo mais. Segundo Allan Kardec, há casos, e aí se encaixa a história de Lázaro, de que o corpo, por não estar com total vitalidade que ele daria presença mais incisiva do espírito, ele pode chegar até mesmo, como diz Kardec, a se decompor algumas partes. E isso talvez explique o mau cheiro que vinha da sepultura de Lázaro. Então ele já está sepultado há tantos dias, inclusive já está com mau cheiro, mas na verdade não havia ainda se desligado o espírito do corpo físico. E esse processo chamado de ressurreição no Evangelho é o que Kardec vai dizer desse retorno do espírito ao corpo físico, porque sim, ainda estava ligado, ainda estava preservada essa ligação, ainda que fosse por um fio. Então, isso se dá no caso de pessoas que passam anos em um leito e que se acha que ali não tem mais nenhuma esperança, que ali não tem mais nenhuma condição daquele espírito resistir, e Kardec vai dizer que sim, é possível que esse espírito retorne. Da mesma forma que muitas vezes no sonho, nós comentamos isso no nosso estudo anterior, muitas vezes no sonho a pessoa está tão distante, vivendo uma situação na vida espiritual, mas se o corpo físico o chama, seja porque alguém está chamando, porque alguma dor, alguma sensação no corpo físico, imediatamente o espírito retorna. Neste caso, esse retorno do espírito ao corpo físico não é tão simples, como Kardec vai dizer, porque ele pode se prolongar no tempo. E em algumas condições, a deterioração do corpo é tão grande que aí não comporta mais a possibilidade do espírito retornar e utilizar aquele corpo. Por que isso acontece? Quando nós vamos ler o Evangelho de João, Jesus deixa muito claro que esta situação se daria para que pudesse ser contemplado ou de alguma forma reconhecida a condição de Jesus como o Messias prometido. Então havia naquela situação de Lázaro uma finalidade. Todas as passagens que nós vemos dentro do Evangelho, elas tinham um propósito. Então, este evento visualizado lá pelos doutores da lei, por todo o povo de Betânia, tinha um propósito de trazer um aprendizado e firmar a crença daqueles que acompanhavam Jesus de que ele realmente era o enviado de Deus, né, como o povo esperava. Agora, por que isso acontece na nossa vida atual com algumas pessoas que às vezes passam anos num leito de cama e podem depois retornar à vida física? Esses espíritos provavelmente têm algum compromisso, algum débito, alguma situação que precisam enfrentar nessa condição, ou aqueles que com ele convivem. É possível que seja também para trazer um experimento novo à ciência? É possível. Mas, acima de tudo,
A lição do Evangelho, a lição desse estudo da Gênesis, nos serve para termos a certeza de que o findar da vida, a extinção da vitalidade, é algo que compete apenas a Deus. Porque ainda que o espírito esteja afastado, ainda que possa se entender que não há mais condições de habitar aquele corpo físico, se assim for a vontade divina, esse espírito retorna, depois de muito tempo, enfrentará toda a readaptação a este corpo que ficou abandonado durante um tempo, e retomará o seu compromisso aqui entre nós. Então, é possível sim, e por isso processos de eutanásia ou qualquer outro procedimento que se denomine, que tenha por objetivo extirpar a vida física sem que isso se dê de uma forma natural, pode estar incorrendo numa infração à lei divina, porque é Deus que vai estipular o início, o meio e o fim da nossa existência. Na próxima semana, nós vamos falar sobre as curas, já que os fluidos interferem diretamente nesse processo de formação e sustentação do perispírito e também do corpo físico. Como é que se dão os processos de cura? Como é que se explicam, à luz da doutrina espírita, as situações de cura? É possível se curar apenas com a imposição de mãos, com a aplicação de fluidos? Aguardo vocês na próxima sexta-feira para nós darmos continuidade a esse estudo, refletindo Kardec, sobretudo tentando colocar nas nossas vidas, no nosso dia a dia, aquilo que nós aprendemos com o nosso mestre Lyonese. Que Jesus esteja contigo durante a semana, ilumine o seu lar, muita paz, muita alegria, e nos encontramos aqui na próxima semana. Tchau!